Pessoal do Instagram, vamos esperar também. Pessoal do Facebook já tá conectando. Hoje vai ser muito legal. Hoje a gente vai falar de 5 coisas que você não deve fazer numa entrevista de emprego. Ou falar, ou fazer. E aí a gente vai tirar algumas dúvidas, porque, gente, tem coisas que vocês nem sabem porque vocês estão sendo reprovados, mas vocês são reprovados. No detalhe, às vezes. Principalmente quando é uma vaga que tem muito candidato. Então a gente vai dar essas dicas para vocês não pecarem nisso de novo. Falar nisso, o que vocês acharam da live passada, que foi sobre as vagas? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a live passada, vocês podem falar com a gente, ou dúvida do processo seletivo, ou do currículo enviado. Eu acredito que eles tenham dado uma triagem, dado uma triada nos currículos que vocês enviaram, ok? Vamos esperar aí um pouquinho o pessoal entrar. Ah, deixa eu falar uma coisa importante, falando de vaga, enquanto vocês estão se conectando aí. Gente, a gente tá com vaga pra caramba, sabe pra onde? Vitória, Espírito Santo, é o lugar que eu nasci, inclusive. Então, se você for de Vitória, Espírito Santo, a gente tá com vaga pra lá, tá bom? Manda o currículo pra gente, ou dá uma ligadinha aqui pra GTO pra saber quais são as vagas. Estamos aqui, parece que a gente tá num lugar diferente. Isso não é adereço. Isso não é adereço. O Rafael, não sei aonde ele tá. Esqueci eu a acho blusa, que ele tá... né? Não, eu acho que ele tava dentro da sala com aquecedor, porque não é possível. Tá fazendo uns 12 graus em São Paulo e o Rafael assim. Aí parece que eu quero, né, mostrar que eu tenho cachecol, casaco, nada disso. Ele que deve estar com camisa nova. Não, ele que deve estar com uma camisa nova, deve ter ganhado ontem a camisa, aí quis aparecer na live hoje com a camisa. É Dia dos Namorados, né? Ah, tá explicado, Dia dos Namorados. Foi mesmo? Não. Propaganda enganosa. Bom, gente, vamos lá. Pra gente não perder muito tempo, né? E hoje vai ser bem rapidinho, pra gente conseguir tirar muita dúvida de você. Ó, tá tendo um monte de curtida. Eu acho que é a Flávia que tá curtindo o negócio do Dia dos Namorados. Quem não... namorada do Rafael, se não deu presente pra ele, dá tempo ainda tá na semana, tá valendo. Até o final de semana tá valendo, tá bom? Fica a dica aí. Você ganhou presente de Dia dos Namorados? Ganhei. Ganhei um perfume. Eu não ganhei nada. Você não viu nem que ele mandou parabéns pra você? Meu marido fez um post no Facebook bonitinho. Pra mim, mó fofo, e eu não vi. Fui ver hoje e fui responder hoje. Mas é porque a gente é um casal que se dá presente em todo tempo, então assim, a gente não se cobra muito. Mas é isso. O pessoal que tá acompanhando pelo Facebook pode estar sofrendo um pouco. Eu tô assistindo a transmissão aqui, a imagem tá cortando bastante. No Instagram tá com tá qualidade muito boa, tá? Se quiser seguir a gente pelo Instagram também, a qualidade da transmissão tá bem melhor por lá. Beleza. Ah lá, ó, a Flávia tá falando, eu dei cara de pau. Bom, aproveitando, como é que vocês foram de Dia dos Namorados? A gente, às vezes, com desempregado, fica meio osso, né, pra dar presente. Mas, gente, olha só, uma dica que eu dou é o seguinte, não deixe a falta de oportunidade no mercado de trabalho, talvez, abater a sua vida pessoal, tá? Desafios a gente sempre passa, desemprego acontece, isso é normal. Falando como esposa, e aí o Rafa pode falar com uma pessoa também que é comprometida, o que vale é a admiração e respeito que temos um pelo outro, né? Não um pelo outro, um pelo outro, um pelo outro. Mas eu também te admiro e te respeito. Então, assim, você tem que ser sempre uma pessoa interessante, independente se você tem emprego ou não, independente se você está trabalhando ou não, a admiração sempre tem que ter. E para a pessoa te admirar, você tem que ser uma pessoa admirável. E isso não está relacionado a cargo, isso não está relacionado à condição financeira, isso está relacionado a caráter, a uma autoestima, é bem legal, a energia que você passa para outra pessoa. Você tem que ser uma pessoa agradável de se estar, independente de você ter namorado, marido, mulher, até entre os seus amigos. Seja uma pessoa agradável, tá? Que isso traz admiração. E aí as pessoas falam assim, eu não ganhei, tô desempregada, também não dei, tô até meio mal porque eu não dei presente pro meu namorado. Gente, você sabe qual é o melhor presente que eu gosto de ganhar do meu marido? Uma carta escrita, às vezes até a próprio punho, ou então uma mensagem de WhatsApp no meio do nada, falando, se declarando. As surpresas são muito melhores do que uma data... que você já sabe que vai ter que fazer isso, né? Então não torne sua vida uma obrigação por datas e
e surpreenda no meio da semana, no final de semana, um dia que não é uma data comemorativa. Isso é bem legal. Então, passando os dias dos namorados, vamos voltar a falar de dicas, né? De emprego. Eu gostei muito da live da semana passada. Na verdade, eu queria muito ter participado, mas a Rafaela é a pessoa que conduz os processos seletivos na empresa. Eu estava impossibilitada, eu tinha feito uma cirurgia no dia anterior da live, então eu realmente não podia estar presente. E eu achei bem legal. Ela realmente falou de todas as vagas, a gente pegou um feedback que teve um bom retorno dos candidatos e vamos torcer aí para vocês já estarem sendo chamados para fazer entrevista, tá bom? Bom, hoje então a gente vai falar sobre... Sobre o quê? 5 dicas... Como não se comportar numa entrevista de emprego. Isso, 5 dicas que você não deve fazer. Ao longo do caminho pode surgindo mais dicas, mas assim, eu elenquei 5 problemas que acontecem demais e, gente, são detalhes que você fala, nossa, sério que vocês reprovam por isso? Sério. Porque, assim, principalmente quando tem muito candidato para uma vaga ou uma sala cheia ou tem várias sessões de entrevista, eles reprovam por detalhe. Então, assim, vamos supor que você está com vários candidatos muito bons e você não tem a quantidade de vaga suficiente para isso. O que você vai fazer? Você vai reprovar no detalhe. Então, são esses detalhes que às vezes a gente peca e que a gente vai ter que ficar bem atento, tá bom? Bom, vamos lá. Detalhe número 1. E eu vou botar o condicional, né? Engraçado que quem chega aqui na GTO... não sabe mais. Você chega na GTO, abriu a porta, a GTO São Paulo, você abriu a porta, você dá de cara com a nossa recepção. É uma porta de vidro, você dá de cara com a recepção. E atrás tem um corredor, então tem toda a recepção e as salas no corredor da frente. No corredor de trás tem todas as salas de recrutadoras, staff, enfim, toda a nossa equipe de colaboradores, né? Sendo que a minha sala é do lado da recepção de costas. Então, assim, a pessoa não vê a minha sala, mas eu escuto tudo que vocês falam na recepção. Cara, você não tem noção do que eu escuto, né? Então, assim... uma dica, muito cuidado com o que você fala quando se apresenta, ou como você murmura quando apresenta, ai, tá chovendo e tal, e começa a reclamar da vida, porque esses detalhes a gente ouve, né? Principalmente quando você chega atrasado. A seleção já começou e aí a pessoa já chega se justificando ao máximo porque tá atrasado e tal, um monte de coisa. Então a primeira dica é, quando você chegar na recepção da consultoria ou da empresa que vocês fizeram o processo seletivo, muito cuidado com atrasos e com o que você fala ali na ponta de frente. Ali, assim, a gente acaba avaliando, porque nós somos um grupo. Então a recepção, ela se comunica com as pessoas, ela dá o feedback, chegou um candidato, esse candidato... Até porque, assim, é a recepcionista que marca a presença, se você veio, se você faltou. E aí, quando ela marca a presença, ela pode fazer uma observação também, que horas que você chegou, o que você falou. Então, você tem que ter muito cuidado, porque a gente aqui se comunica, principalmente quando você é bem mal educado e trata ela mal, e aí ela com certeza passa um feedback para a consultora. Então, primeiro ponto, cuidado com atrasos. E aí, assim, gente, uma dica que eu dou, se você não sabe aonde é o endereço da entrevista, busca antes, joga no Waze, por mais que você não vá de carro e tal, joga no Waze e põe percurso programado. Então, se você tem que estar lá 10 horas da manhã, o Waze vai te falar que horas que você tem que sair de casa. Isso funciona muito. Ele fala assim, você vai ter que sair de casa 9h10. Cara, sai 8h50, porque alguma coisa vai acontecer no caminho e você vai chegar atrasado na entrevista, ok? E aí, quando você chegar... Cuidado com o que você fala na recepção. Tem gente que chega muito mais cedo. Eu me planejei demais, cheguei 1 hora mais cedo. Não sobe. Fica lá embaixo, vai tomar um café na padaria, faz alguma coisa. Sobe faltando 10 minutinhos antes, porque senão a gente acha que você é super ansioso. E às vezes a recepção tá cheia porque tá tendo outra seleção. Então, muito cuidado com o seu nível de ansiedade, tá? E muito cuidado com o seu atraso. Então, não pode ser os dois extremos, tá? Então, assim, se programa pra chegar antes, que você chegue 1 hora antes. Fica na padaria, dá uma enroladinha e sobe depois. E não tenta ser simpático demais com a recepcionista e também não tenta ser menos simpático, tá? Então, seja uma pessoa cordial, educada, que você vai ali perguntar sobre alguma coisa e vai entrar na sala de seleção. Eu acho que antes ainda da recepção, já no elevador, você pode tomar cuidado. Eu já peguei muita coisa no elevador. Eu também, gente, boa, Rafa! Cara, o que você já pegou no elevador? Fala aí. Eu, numa entrevista na última antiga empresa que eu trabalhei, eu peguei elevador com o presidente da empresa, eu não sabia. Nossa! E eu tava falando, nossa, que tá demorando pra atender, que eu reclamei da empresa que foi fazer entrevista.
Foi um feedback que ele recebeu e soube usar lá dentro. Mas eu falei, você reclamar que eu subi desse elevador, peguei com ele e foi complicado. Não, já aconteceu comigo também. Como é que a gente sabe? Aqui a GTO é um andar inteiro. Então quem aperta o nosso andar, a gente sabe que tá indo pra lá. Se não é um dos nossos, é candidato. Não tem outra opção. Tem opção de fornecedor e tal, mas isso é mais planejado. Então, o Gustavo falando, para um carioca é muito importante essa dica. Gente, Rio de Janeiro, o que vocês me chegam atrasado em seleção não é brincadeira. Por favor, vocês já estão com um filme queimado em relação a isso. E eu sou carioca, sou a primeira pessoa que eu posso falar sobre atraso. Então, olha só, gente. Chegou na empresa, cuidado com o que você comenta no elevador, ou como toca o seu celular no elevador, ou o áudio que você está gravando para alguém no WhatsApp, porque pode ser alguém da consultoria ou da empresa que você está entrando para fazer seleção e você falar um monte de asneira no elevador, reclamar pra caramba e alguém ouvir. Até no hall. Gente, entrou no prédio que você vai, já presta atenção que a pessoa que pode do seu lado pode estar sendo avaliado já. Pode ser, inclusive, a pessoa que vai te entrevistar. Sim. O Rafa falou isso do elevador e eu já subi com pessoas que eu ia entrevistar no elevador. Graças a Deus, a pessoa não falou nada. Mas e se tivesse falado, né? Ia ser um tanto quanto constrangedor a pessoa me encontrar na sala de seleção depois. Então, ali, você pode ter certeza que eu já teria reprovado pela conduta dele. Principalmente, porque na entrevista, todo mundo, como diz o Chapolin Colorado, os nossos movimentos são friamente calculados na entrevista, né? Lá fora, não. Então, se eu encontro um cara na padaria tomando um café, falando um monte de asneira e ele entra em entrevista comigo depois, já tá reprovado. Eu vou entrevistar porque eu sou profissional, tenho que entrevistar, mas ele já estaria reprovado. Tem uma pergunta aí, né? Você tá anotando pra... As perguntas, a maioria são das vagas. Quem tá querendo saber sobre vagas, a nossa live da semana passada foi só sobre vagas. No Instagram já não tá mais a nossa live, mas no Facebook você consegue acompanhar ainda, ficou salvo lá. Então, se você tem algum interesse em alguma região específica, vai acompanhando lá. Foi uma live que eu fiz com a Rafaela, é só assistir quem tá falando sobre as vagas. E estão questionando aqui o... Não, cara, o comentário do Alex Isso. é muito legal. O Alex tá aqui, ele falou assim, e se a entrevista ocorre, por exemplo, às 9, chego antes do horário e o entrevistador começa às 10 ou mais que... E isso acontece muito. Isso é teste ou falta de respeito? Não. Aí ele tá falando assim, é fácil falar do candidato. Então, deixa eu falar sobre isso. Não é teste, tá? E talvez não é falta de respeito. Acaba gerando uma falta de respeito porque o candidato vai ter que esperar muito. Mas assim, gente, atrasos acontecem. Principalmente quando às vezes tem entrevista com o gestor da empresa. Então, a gente é consultoria, a gente faz primeira, segunda etapa, às vezes tem uma terceira, quarta etapa com o gestor do nosso cliente. E às vezes ele demora mais para fazer algumas perguntas, ele precisa fazer uns outros testes com os candidatos que ele está entrevistando. Então isso acaba atrasando. É super chato, a GTO evita ao máximo fazer isso, mas eu tenho que concordar com o Alex. Eu acho um pouco falta de respeito e também digo, já aconteceu na GTO da nossa parte a gente atrasar, tá? Inclusive já teve uma seleção aqui uma vez... que foi, assim, uma coisa super atípica, e eu tô falando porque eu acabei recebendo reclamação dos candidatos, até via chat da GTO, que a gente atrasou 1h30 a seleção. Gente, isso é inadmissível, é muita coisa, mas foi uma coisa atípica, e o candidato reclama sem saber o que aconteceu. O que aconteceu é que a consultora que ia fazer, tava grávida e passou muito mal naquele dia, muito, muito. Ela estava na GTO, passou muito mal, e todas as outras consultoras estavam ocupadas em seleção. Cara, não teve, a gente teve que esperar uma consultora terminar a seleção para ela entrar. Foi muito atípico isso, mas acontece, tá? Então, assim, agora, o Alex está dizendo que em São Paulo ocorre muito. Porque às vezes atrasa a primeira seleção por causa de candidato que chegou atrasado, porque choveu, o trem parou, isso tem muito, o metrô parou, manifestação, então pode acontecer. Só que assim, Alex, com todo carinho, eu vou te falar isso agora, a consultoria, sim, ela é interessada em fechar a vaga, né? Mas o candidato, ele também tem interesse de fazer a seleção. Então, a gente sabe que vocês têm compromisso, a gente sabe que vocês têm uma vida também de atividades fora de uma seleção, que vocês não têm o dia todo disponível. A gente sabe disso, mas isso acontece, tá? E aí a gente tem que entender, porque assim... agora, me colocando no lugar do candidato, eu sei que é muito chato e parece sim falta de respeito. Eu ficaria super chateada também. Só que eu tenho uma condição. Ou eu tenho paciência e tento entender que aconteceu algum imprevisto,
ou eu perco a vaga de emprego e vou embora. Aí é uma opção sua também, entendeu? Ah, tipo, não preciso, eu não quero, achei uma falta de respeito. Também é uma opção sua sair da entrevista e nem começar a fazer. Tudo bem. Mas eu concordo com você, a gente evita isso ao máximo e por seleções, inclusive espaçadas, porque se a primeira atrasa, não prejudica muito. Mas eu vou te falar, na GTO também acontece, tá? De vez em quando isso pode acontecer. Ok? Então, primeiro ponto, cuidado com os atrasos, com o que você fala na recepção, com o que você fala no elevador, quando tá subindo para a empresa. Isso é muito importante, porque isso pode acabar com a sua entrevista sem mesmo você nem ter começado a fazer. Segundo ponto, gente, e engraçado que não deveria ser uma dúvida, mas é uma dúvida de algumas pessoas. Roupas. Qual roupa você deve usar? E engraçado que às vezes a pessoa tá muito bem vestida e não é a roupa adequada para a seleção que ela vai fazer. Isso vocês não sabem. Porque a gente sabe, assim, que a gente tem que evitar decote, a gente tem que evitar determinados tipos de roupa. Ah, tipo, cara, menina. A menina tá vindo para uma entrevista de emprego, não vem de tênis. Tênis é coisa de menino. Não, assim... não é que tênis é coisa de menino, é porque tênis, o cara que põe uma calça jeans, você chama isso de quê? Camiseta? Camisa polo. Camisa polo, isso aí. E um tênis, porque em São Paulo é camiseta, só que no Rio camiseta é camiseta regata, e aí como a gente tá falando no Brasil. Essa blusa que o Rafael tá... Tá ok? Pra uma entrevista? Tá. Ah, bom. Tá. Uma blusa polo. Eu não viria com muita estampa pra uma entrevista, sim, mas uma tudo lisa bem. melhor. Uma blusa polo, uma calça jeans e um tênis. Pro menino, tá super bom. Agora, se a menina vier com tênis, vai ficar, nossa, não tá arrumadinha. Então, nosso sapato confortável é a famosa sapatilha. Então, gente, roupas indecentes não. Evitem, meninas, principalmente, estampas, oncinha, flor demais. Vem com uma roupa mais básica. O preto nunca é demais. Vem de preto, ponto. Você não vai ter erro, tá? Ou blusa branca, calça preta, você não vai ter problema. Venha sempre bem vestida assim, tá? Cuidado com as saias curtas. Ah, mas a minha saia é no joelho. Aí você senta, a saia vai no meio da perna. Então, acaba ficando curta. Então, não é legal. E outra coisa, você tem que entender pra onde você vai trabalhar. Vou dar um exemplo. A gente tem um cliente aqui que, gente, não tô zoando, eles reprovam também por isso. Claro que se a candidata for muito boa, ele pede pra gente dar um feedback, ele não vai reprovar um bom candidato por isso. Mas é um dos questionamentos dele na entrevista. Tipo, o quê? A gente tem um cliente aqui que eles têm o canal de vendas prospecção. Então, os caras fazem, entre aspas, mais ou menos o porta a porta, né? Que a gente chama de door to door, prospecção de clientes, ou seja, é um vendedor externo. Quando a menina vem e ela vem de salto alto, ele fala, cara, ela é vendedora porta a porta, ela tá de salto alto. Eles reparam isso. Se você vai bater, entre aspas, perna na rua, se você tá de salto alto ou se você vem pra uma seleção de entrevista, de sapatilha. Aí a gente até fala, cara, mas ela tá vindo pra uma entrevista, quem me garante? Ela gosta de salto, então ela não vai conseguir andar muito de salto. Eles têm isso, são mimos de gestores, gente. E o cara, vou dar um exemplo. A gente tem dois tipos de área no mesmo cliente. É venda externa, mas é um gerente de conta de alto valor, atende cliente AA. Se ele não chega de terno na seleção, o gestor já fica assim, pô, mas ele não tava bem arrumado. Às vezes ele tava, mas ele não tava de terno, um socialzinho e tal. Por quê? Porque o cara trabalha de terno. E a gente tem um outro que também é vendedor externo do mesmo cliente, mas ele é mais porta a porta. Se o cara me chega aqui de terno, o cara fala, mas ele é muito almofadinho, ele tava de terno. Então a gente tem que saber casar. E uma grande dica que eu posso dar pra vocês é o seguinte, tá em dúvida? Liga pra consultoria. Cara, a gente não tem problema nenhum de falar assim, desculpa, mas tem alguma roupa específica pra eu ir? O que vocês me aconselham? É melhor a gente saber que o candidato tem esse tipo de preocupação do que ele vir inadequado pra vaga e a gente reprovar. Então, vamos supor, esse canal de alto valor, se alguém me liga e pergunta, eu falo, cara, vem de terno. Uma dica, vem de terno. E se alguém do porta a porta me fala pra mim, eu falo, não venha de terno, venha de um tênisinho, um sapatênis, uma calça jeans e uma blusa polo e tal. Agora, cuidado também, o cara vem com uma camisa de malha normal, sabe? Aí a gente fala, meio, não sei, não tem boa aparência. Infelizmente, né, quando você tá sendo avaliado, você tá sendo avaliado como um todo. E isso também conta, certo? Certo. Então, roupas inadequadas. Gente, uma outra coisa importante também. Mulheres, evitem brincão, muito colar, principalmente pulseira que balanga, sabe? Aquelas pulseiras que você tá conversando com a pessoa, porque assim, nós mulheres somos de gesticular muito quando a gente fala, né? Principalmente
pra perfis mais dinâmicos e tal. E aí, quando eu tô falando, ou um anelzão, aí eu tô com um anelzão, a pulseira balangando, eu já me desconcentro. Eu já fico, ai, que pulseira chata. Eu já fico assim. Então, você não sabe quem é que vai te entrevistar, né? Então, outra coisa, perfume muito forte. Não usem, porque a gente fica, ai, que dor de cabeça. Tudo que vai fazer o entrevistador se desconcentrar, não faça. Então, assim, usar anelzão, roupa muito chamativa, maquiagem muito chamativa, perfume muito forte, né? Mau hálito, verdade, mau hálito. Cuidado, porque a gente fica assim, cara, eu tenho que terminar essa entrevista urgente, que eu não tô aguentando, o cara tem muito mau hálito. É verdade, gente, tá bom? Então, tudo que vai desconcentrar o entrevistador, vocês têm que prestar atenção. Thaís, eu tenho brinco nas duas orelhas. Eu não tô usando agora, mas eu vou com brinco pra entrevista ou não? Boa! Tatuagem e brinco, vamos falar disso. Então, dependendo do que você for selecionado, algumas empresas têm um grau de observação, não é um preconceito, mas é um grau de observação, tá? Então, vamos supor, a tatuagem do Rafa, ela é aqui, tá? Eu sugiro que se ele fosse pra uma entrevista, eu acho que na minha, inclusive, ele tava com uma blusa aqui, né? Comprida. Porque ele não sabe como vai ser. Depois que ele entrou na empresa e viu, a galera usa tatuagem, beleza, ok. Na verdade, o Rafael usa um alagadorzinho pequenininho, né? É bem pequenininho. 3 milímetros. Eu particularmente acho super bonitinho, porque é bem sutil. Mas já tem pessoas que usam alargadores ou brinco. Dependendo do cargo, eu acho melhor você tirar. E aí depois você pergunta, tem problema? E aí você coloca. Quando a pessoa tem um alargador muito gigante, cara, nem sei o que eu te falo. Porque fica, né? A marca. Mas depende da vaga também. Tipo assim, se for comunicação, a gente tem um exemplo dentro da empresa. Se for comunicação, design, algo de criação, cara, até põe um postiço. Brincadeira. Porque esses caras são muito cool, entendeu? Eles são tatuados, eles são diferentes e isso é muito legal. Eles têm cabelo colorido, isso é muito legal. A gente tem a nossa designer aqui da GTO, a Vitória, e ela é aquela óculos, alargador, a roupa dela é diferente, o jeitinho dela é diferente, super cool, né? E é o que chama a atenção da gente, porque uma pessoa de criação, ela é desse preocupada com a imagem dela, como ela se vende pro mundo. Não, e ela é um cartoon. Eu até falei hoje pra ela, né, que a caneca dela na GTO é desenhada com a caricatura dela, que ela desenha mesmo. E eu falei, Vitória, você é um cartoon, cara. Então, assim, é disso que a gente gosta, porque a gente vê a personalidade da pessoa e o trabalho. O Elber perguntou sobre barba. Então, hoje barba é moda, né? Então, assim, principalmente tem barbershop e as pessoas são muito cuidadosas em relação a isso. Uma barba bem feitinha, mesmo que seja grande, bem feitinha, eu acho que não tem problema. O problema é quando a barba é zoada. Porque às vezes a pessoa nem tem barbão, mas tem a barba mal feita. Descuidada. E a gente, descuidada. É assim, sem raspar, sabe? Porque uma coisa é tá serradinha, tá bonita. Outra coisa é faltando fazer. Não vá. Ou tira, ou deixa ela serradinha, bonitinha, ou tem a barba. Barba é moda. Então, eu acho que tá ok. Tem mais alguma pergunta em relação a isso? Não. Então, tá bom. Mulheres assim com batom muito vermelho. Agora, mulher também não vá sem maquiagem. Gente, passa uma base no rosto e passa um blushzinho e um rímel, um gloss, tá ótimo. Mas eu quero marcar mais o olho, não tem problema. Agora, sem maquiagem não dá, porque a gente sem maquiagem tem cara de cansada, a não ser que você seja linda, né? Porque tem mulheres lindas que usam a maquiagem e ficam feias. Então, se você for linda sem maquiagem, aí tudo bem. Passa só um rímelzinho e um batom, só pra gente saber que você se cuidou um pouquinho, tá? 3. Gente, muito importante. Inventar ou mentir atributos profissionais na entrevista de emprego. Cara, eu vou contar um fato que é assim, às vezes a pessoa tá pedindo inglês fluente, você fala que tem inglês fluente e você tem inglês intermediário, aí a gente vai fazer uma entrevista em inglês com você e a pessoa não sabe falar. A gente, não, mas você aqui tá dizendo que você tem inglês fluente, aí já é eliminada, porque a gente tá vendo que você tá mentindo no currículo. E pra dar um exemplo, um dia, calhou de eu ter que fazer uma entrevista porque o cara chegou atrasado, se justificou, a gente viu que era um dia que tava bem atípico mesmo em São Paulo, e eu chamei ele pra fazer a entrevista, eu fiz a entrevista individual dele. Cara, vocês não sabem o que aconteceu. Eu pedi o currículo dele, ele falou, tem um currículo no sistema, aí eu peguei o currículo dele no sistema da GTO e comecei a entrevistar. Então, meu computador aqui, eu no sistema, e ele na minha frente, de costas pro currículo.
E aí eu falei pra ele se apresentar profissionalmente, ele começou a falar, parecia que eu tava vendo outro currículo. As datas que ele falava de entrada e de saída do emprego eram totalmente diferentes do que tava no currículo. As oportunidades todas trocadas, tipo, ele deu uma sequência de cronograma que não era o que aparecia pra mim no currículo. O tempo dele de empresa não era o que aparecia pra mim no currículo. Aí eu comecei a perguntar, ele começou a se perder tanto, e assim, era nítido que o currículo dele era fake, que ele meio que inventou as datas. Às vezes ele tava assim, 6 meses na empresa e ele botava 3 anos, sabe? Era totalmente fake. E assim, nem toda consultoria, no início, vai pedir pra ver a sua carteira de trabalho. Cara, eu acho assim, isso é coisa da vovozinha lá atrás, isso é coisa de vaga bem operacional, que as pessoas costumam mentir. Por isso que eles pedem a carteira de trabalho pra ver, porque realmente as pessoas costumam mentir. E aí o que acontece? Nem sempre a gente vê isso. Então, sabe o que eu fiz com ele? Era tão assim, o cara ficou tão perturbado, porque tava tão diferente, que eu falei, faz o seguinte, aí ele virou e falou assim, desculpa, é porque eu fui numa lan house. Cara, não fala isso pra mim. Quando você fala pra mim, eu fui numa lan house, eu já te reprovei na hora, porque, putz, gente, não fala. Mesmo que você tenha ido numa lan house, você não precisa falar, você não vai mentir. Se eu te perguntar onde você fez o currículo, você vai falar numa lan house, porque é verdade. Agora, não precisa dizer onde você fez o currículo. E o cara fez errado. Aí ele tentou consertar e eu falei assim, gente, de verdade, você deixou um cara da lan house se responsabilizar por data do seu currículo, uma informação tão importante? Faz o seguinte, vai pra casa, ajeita seu currículo e volta. Quando você voltar, você traz pra mim a sua carteira de trabalho, porque aí eu vou ter que ver se realmente tá fazendo sentido o que você vai ajeitar no seu currículo. O cara apareceu? Nunca mais ele apareceu na minha vida. Ou seja, tava mentindo, ficou muito feio pra ele e ele perdeu uma grande oportunidade por causa disso, né? Não, a Thay comentou que tá vindo para São Paulo agora e tá aproveitando muito nossas dicas, então acessa o nosso canal no YouTube e segue o canal também, todos os vídeos que a gente tá fazendo, essas dicas, essas ajudas que a gente estamos publicando aqui, estão todas gravadas lá, tá? Então aproveita e segue no YouTube. Ô, Thay, você é da onde? Belém. De Belém? Ah, que legal. Ó, deixa eu te falar, eu fui em Belém esse ano, né? Aliás, eu fui em várias cidades esse ano, conheci quase o Brasil todo, foi bem legal. E eu amei Belém. Eu confesso que eu tava com uma expectativa meio ruim de Belém, porque eu fiquei assim, nossa, domingo, eu ia ter que trabalhar lá segunda e terça, e aí eu fui domingo, eu fiquei assim. Mas eu conheci um restaurante tão top e uma sorveteria chamado, acho que é Cairu, alguma coisa assim, e um restaurante chamado Remanso do Bosque, sei lá, muito bom. E eu amei Belém. Mas, ó, você vai gostar muito de vir pra São Paulo. São Paulo, as oportunidades são muito maiores do que Belém. E você vai ver que você vai crescer profissionalmente muito rápido. Não que Belém não tenha isso, mas como a gente trabalha para diversos lugares no Brasil, a gente consegue comparar. Inclusive, questão salarial, de piso salarial, São Paulo é muito maior. Você vai amar. Viu? Cairu, é isso mesmo. Gente, o melhor sorvete de manga que eu já tomei na vida foi lá. Bom, então cuidado com currículos fakes, com mentiras em entrevista. Já contratei uma pessoa que mentiu também. Ela foi aprovada na entrevista e ela mentiu que tinha superior completo e ela não tinha. Ela fez isso, ela era realmente muito boa. Ela passou na seleção, porque assim, ninguém vai ficar na entrevista pedindo seu diploma. E ela não tinha terminado o nível superior. Ela passou, quando a gente foi fazer a admissão dela, ela não tinha diploma e ela teve que contar a verdade. Gente, nossa, se queimou demais. Então, assim, diga a verdade, porque se você falar a verdade até quando o recrutador te convocar, vai ser melhor, vai falar, olha, eu não tenho superior completo, mas porque por questão financeira eu tive que trancar, aconteceu alguma coisa, mas eu tenho muita experiência. Ele vai conversar com você e às vezes ele pode até ter uma vaga na consultoria que não exige superior completo em andamento, ou ele vai entender e que ele pode te apresentar. Mas se você mentir, depois da mentira, nem para uma outra vaga ele vai te direcionar, entendeu? Por isso que é importante falar a verdade, porque você tá fazendo o processo seletivo para uma vaga, mas ele tem outras dentro da consultoria e às vezes ele gosta de você, da sua sinceridade, e fala, não, tudo bem, realmente para essa vaga não dá, porque precisa do nível superior completo, mas eu tenho outras vagas aqui, eu vou te direcionar e você não perde a oportunidade, tá bom? Outro cuidado também, quando você falar, inventar atividades que você não fazia.
porque a gente busca referência nas empresas anteriores, tá? E aí você pode se dar mal nisso também. Bom, quarto ponto, não fale mal das empresas anteriores na entrevista ou dos gestores ou algum tipo de problema que aconteceu. Deixa eu só interromper um negocinho rapidinho. A Jaque tá perguntando, a GTO contrata estagiário RH? Nossa, super contrata. A gente acabou de contratar uma agora, inclusive. Porque a gente gosta muito de desenvolver as pessoas. Então, hoje, 70% do quadro da GTO começou como estagiário e hoje 70% do quadro de recrutamento e seleção, né? Começou como estagiário e foi ficando, foi indo bem, foi se desenvolvendo e foi efetivado. Então é bem legal, tá bom? Se quiser, manda seu currículo porque a gente tá crescendo muito rápido e a gente contrata bastante estagiário. Bom, então quarto ponto, não fale mal das empresas ou gestores anteriores, tá? A gente entende que alguns motivos de saída de vocês, e a gente pergunta, porque assim, quando uma empresa pergunta para vocês, qual foi o motivo de saída da empresa anterior, a gente está querendo medir principalmente o seu grau de maturidade, tá? Para ver se teve algum conflito na empresa anterior, para ver se você... Nossa, tem tanta coisa para falar nesse quesito que é o seguinte, vamos lá. Primeiro, não fala mal do gestor. Às vezes você teve um contratempo com o gestor, mas você não precisa contar o que é, porque você não sabe como vai ser interpretado, tá? Então você fala, não teve uma política muito boa e tal. A não ser que ela insista muito pra você contar, e você conta, mas isso pode acabar te queimando, tá? Mas não conta mentira, gente. Eu sempre falo isso, não conta mentira. Se ela ligar pra outra empresa e pedir referência e eles falarem, eles não vão te contratar. Então fala a verdade, só que não queimando a pessoa, porque tem gente que fica com raiva da empresa anterior e sai detonando sem perceber. Então, assim, não queime a empresa anterior e o gestor anterior, tá? Você não precisa contar tudo, mas também não omita a informação. Porque o fato de você não contar, a gente meio que fica em dúvida do que aconteceu. E na dúvida a gente não contrata. Então, é legal você falar, mas de um jeito bem maduro. Então, a gente tá avaliando também essa maturidade. Outra coisa que eu ia falar é o seguinte, é muito comum a gente escutar nas entrevistas assim, eu saí, quer ver? Esses dias eu fiz uma entrevista que o cara falou assim, olha, não posso contar, senão se ele estiver aqui ele vai saber que foi ele. Mas enfim, ele deu uma volta enorme e contou uma história totalmente sem nexo, e a gente não entendeu, tipo assim, cara, não tô entendendo por que ele saiu da empresa por isso. E, na verdade, no fundo, a gente foi descobrir que ele queria ser demitido da empresa para ficar um tempo com auxílio-desemprego para ele se recolocar em outra coisa no mercado de trabalho que ele queria. Gente, se quer se queimar na entrevista, você fala que pediu demissão e ficou no auxílio-desemprego. Cara... Gente, todo mundo que é demitido de empresa, a gente sabe que vai pegar o auxílio-desemprego, você não precisa falar isso na entrevista. Mas se você fala que você ficou 6 meses fora porque você tinha o auxílio-desemprego e queria descansar e tal, a gente fala, putz, vai acontecer com a gente. O cara é descansado, o cara não tá afim de trabalhar. Porque quem tem aquela energia, a vontade de crescer e tal, não faz isso, tá? Então, assim, muito cuidado, não diga numa entrevista que você saiu e ficou no auxílio-desemprego. Você quer matar, você faz isso, tá bom? Até porque, assim, ninguém quer ficar no auxílio-desemprego pra dormir o dia inteiro. Às vezes é porque você precisa se dedicar pra ser mãe, às vezes você precisa fazer, sei lá, um curso. Então, conta o motivo principal. Não fica focando no auxílio-desemprego, porque a gente vai achar que você quis dar uma descansadinha na sua vida profissional e ficar no auxílio-desemprego. Então, cuidado com isso também, tá bom? Quinta e última dica, cuidado com as gírias. Eu sou uma pessoa que eu falo de uma maneira super informal com vocês, porque eu acho que a gente tem que ter uma comunicação bem próxima, tá? Mas numa vaga de emprego, você tem que usar uma comunicação com maior cultura. Agora, cuidado para não tentar usar uma comunicação mais robusta que não é a sua. Então, assim, se eu começar a falar com vocês de uma forma robusta, não é a Thaís. Então, eu prefiro ser, assim, um pouquinho mais formal numa entrevista de emprego e ter a minha comunicação. Só que não dá pra ficar... Eu falo muito, cara, tipo assim, né? Show. Não dá pra ficar falando isso muito na entrevista. Então, eu me policio pra não ter esse tipo de gíria. Mas tem gente que fala os mano, as mina. Quer ver uma coisa que a gente tem um cliente... A gente tem uns 3 clientes que mês de abril... maio, reprovaram por causa especificamente disso.
O cara era top, top. O cara era muito bom. E ele só foi reprovado por causa de uma coisa. Sabe o quê? Ele falava assim, os clientes. Gente, os clientes, entendeu? Então, assim, o paulista, ele tem essa mania de falar os pastel, só que é uma gíria de São Paulo. E esse tipo de gíria a gente não pode usar. Então, assim, são os clientes, não é os clientes, entendeu? Então, ele ia lidar com o cliente. Era atendimento ao cliente. E ele ia falar essa frase o tempo inteiro. E por causa disso, a empresa reprovou. Cara, de verdade, eu fiquei assim, gente, deixa eu dar um feedback pro candidato, por favor, eu falo pra ele repetir 10 vezes na minha frente. Fala aí, os clientes, os clientes, os clientes. Mas assim, eles não quiseram, eles acham que há já um vício de linguagem e que ele não ia se adaptar e reprovou um cara excelente por causa disso. Então, cuidado, porque isso é demais. A falta de fluência na comunicação reprova vocês. E teve um dia, foi muito engraçado. Eu tava rodando o Brasil fazendo avaliação, um coaching de clientes, e chegou um gestor, foi tentar ser muito robusto pra mim, tipo, pra me impressionar. Só que você via que ele não tinha fluência verbal, tipo, não era a comunicação dele. Era nítido que ele tava inventando palavras lindas pra apresentar pra mim. Porque ele não sabia nem quando ele usava a palavra. Tipo, ele usava a palavra num outro contexto. Quase que eu falei, peraí, ele não tá sabendo o significado das palavras que ele tá usando pra mim. Então, não tente dar uma de João sem braço e usar palavras lindas que não são palavras do seu dia a dia. Porque também você tentar falar bonito demais e você não tá acostumado a falar assim, vai te queimar, tá? Então, cuidado com as gírias, cuidado com as brincadeirinhas, cuidado com o humor excessivo, porque o que acontece? Eu, principalmente quando eu entrevisto alguém, eu brinco e deixo a pessoa muito à vontade. Pra quê? Pra que você caia. Pra que você fale todas as besteiras do mundo na minha frente. Se você é uma pessoa que não fala besteira, você não vai falar. Mas se você é uma pessoa que fala besteira, você vai falar todas as besteiras do mundo pra mim. E é pra mim que você tem que falar, porque pro meu cliente você não pode falar, porque dali você também não vai passar, tá? Então eu deixo você muito à vontade pra você ficar bem vulnerável na minha frente e ser você. Então, se você, sendo você, é uma pessoa culta, se você é uma pessoa que entende que você está numa entrevista, sabe o momento certo de falar, sabe o momento certo de agir, você vai ser você e eu vou achar isso o máximo. Agora, se você não é uma pessoa assim, você peca no excesso de humor, você peca no excesso de brincadeira e eu te reprovo. É assim, infelizmente. Eu acho pessoas que brincam super divertidas, eu sou uma pessoa super brincalhona, mas tem momento certo pra tudo. E numa entrevista você não pode ser uma pessoa too much de brincadeira, tá? Outra coisa também, cuidado com a sua conduta numa entrevista coletiva e numa dinâmica de grupo, tá? Às vezes é uma entrevista coletiva, mas tem aquele momento de apresentação individual de cada um. E aí você foi o primeiro a ser entrevistado, e aí tá a quinta pessoa, você já tá de saco cheio de ficar na sala, aí você já começa a descer na cadeira, né, sem postura, você começa a ficar no WhatsApp. Jogar no celular. Jogar no celular. Fone de ouvido. Rafael, eu tava numa entrevista um dia, que era uma seleção grande, de uma grande empresa, e a gente não tinha muito tempo e tal. A menina começou a abrir o espelho e passar batom no meio da entrevista. Gente, é demais. Ou então aquela pessoa que quer ajudar o coleguinha. Então o colega tá falando, ele começa a participar da entrevista junto com o cara, tentando ajudar. Não entre na entrevista que não é sua. Ou ri pra caramba do outro, ou dormir na entrevista. Eu já vi gente dormindo na entrevista. Gente, não dá. Então assim, vá bem pra uma entrevista, saiba escutar como se você estivesse participando e dando toda a atenção, porque na hora que você fala, você exige atenção, você gosta que todo mundo fique quietinho, que todo mundo preste atenção no que você está falando, e quando o outro vai participar, você também exige esse respeito. Então, cara, não fica no celular, não fique pedindo para sair para atender celular, não fique sem postura na cadeira, porque enquanto o outro tá falando, se você tá achando que você não tá sendo avaliado sentado na cadeira, você tá. A gente também reprovou gente por isso, porque a turma tava apresentando e o outro meio que tava com postura comportamental de desleixo, de tipo, tô desinteressado aqui no que minha amiga tá falando. E a gente achou falta de respeito com o colega, e você vai trabalhar em equipe, em empresas, então a gente reprovou por isso também, tá bom? Acho que o momento de uma entrevista coletiva pode ser um momento de aprendizado também, porque você vai conhecer pessoas diferentes que
têm escolaridades diferentes, que estudaram em lugares diferentes, que são de estados diferentes. Você vai conhecer uma outra realidade, você pode identificar também aonde você é falho, aonde você vê que, nossa, aquele candidato é muito bom, é mais completo. E como você pode ser completo igual a ele? Você vai escutar a história dele e saber o caminho que ele fez também. É uma chance de aprendizado que você tem para se apresentar melhor numa próxima oportunidade. E sempre que a consultoria... Cara, muito engraçado isso, porque sempre que a consultoria falar assim, alguém quer começar... Aí você às vezes fala, eu quero, porque é uma atitude de tipo assim, ah, legal, isso é positivo, tá? Isso não é negativo, a não ser que você seja fera numa entrevista. Se você não é um cara fera e não está seguro numa entrevista, não seja o primeiro, seja o terceiro. Também não seja o último. Mas também assim, não tem problema ser o último não, tá? Mas seja assim, o terceiro. Por quê? Porque você já ouviu duas pessoas o que elas falaram, como elas se apresentaram, o que a consultora pergunta. E aí, na sua vez, não espera a consultora perguntar que ela pergunta pra você. Já vai falando, ó, já que você perguntou pra eles, eu também... Já fala o que ela perguntou, pra ela evitar que pergunte, porque a gente vê que você é uma pessoa antenada, uma pessoa ligada, tá? Uma coisa muito importante aqui, que a Rafa que me deu a dica também, é o seguinte... Cara, a gente reprova, e assim, o maior índice de reprovação numa apresentação pessoal aqui, na verdade, são dois. O cara que é prolixo demais, porque o cara dá tanta volta pra falar que quando ele vai contar o que a gente quer ouvir, ou ele se perdeu e ele não responde o que a gente queria ouvir, ou então a gente já cansou e já ligou a audição seletiva, tipo, já não tô nem ouvindo o que o cara tá falando, porque ele deu tanta volta e não chegou ao ponto que eu queria. E assim, eu vou te falar até por experiência própria, eu sou uma pessoa prolixa, por quê? Geralmente RHs são... Porque a gente tem que explicar tudo tão minucioso pra vocês que a gente acaba dando uma volta pra explicar, pra chegar no ponto que a gente quer falar. E quando a gente chega nesse ponto, eu principalmente, que tenho uma memória que dura 2 minutos, esqueci. Então se eu enrolo muito pra falar, nossa, esqueci o que eu tava falando. Isso é demais que acontece pra mim. Mas numa entrevista de emprego, eu tenho que ter pontos. E pra isso, você já pode ir preparado, inclusive da sua apresentação pessoal, escrito. Ou leva o seu currículo como colinha, entendeu? Que aí você não vai esquecer o que você tem que falar, não tem problema nenhum. Só não minta, né? Só não inventa. E outro ponto também, o cara que é o outro extremo da pessoa que é prolixo, é o cara que é objetivo demais. Então, um cara que não discorre bem, não tem uma fluência verbal, não tem uma fluência de comunicação, não tem uma comunicação fluente. Então, o que acontece? Ele é tão objetivo que a gente não tem um diálogo legal com o cara. E a gente não consegue pegar as coisas dele, pescar as coisas dele, aí ele sai e fala, nossa, não me perguntaram isso. Não fique esperando o recrutador perguntar. A gente, de verdade, só pergunta quando a gente quer saber algo específico, porque o melhor candidato que a gente recebe, que a gente acha, é o cara que a gente tem que fazer 2, 3 perguntas, porque ele já se apresentou tão bem, ele já falou tudo que a gente precisava saber, que a gente não precisa ficar perguntando. Então, eu acho isso super positivo. O cara que eu fico... E no final, tem candidato que se apresenta tão bem que no final a sensação que eu tenho é de levantar e aplaudir de pé o cara de tão bom que ele foi, entendeu? E esses caras a gente defende no cliente final. A gente já vai com amor por ele, assim, porque o cara foi tão bem na primeira etapa que a gente faz questão de dar uma ajuda na etapa final. É isso. Outra coisa também... e eu faço muito isso, gente. Nossa, se eu fosse candidata, eu acho que eu seria uma péssima candidata. Não interrompa a pessoa que está se apresentando. Não interrompa a pessoa que está falando. Cara, isso é o fim também. Então, deixa a pessoa falar. Você pode até querer colocar uma observação, não tem problema nenhum. Mas deixa a pessoa falar, levantar. Posso fazer uma observação? Aí a gente vai deixar fazer a observação. Vai ficar uma forma de interrupção educada, tá bom? É isso. E tem também, vocês querem saber, não tem as coisas no final, assim, a gente tava pegando alguns exemplos com a nossa equipe de recrutamento e seleção de coisas que você não deve fazer numa entrevista. Aí eu falei, cara, eu não vou falar isso porque isso já é o cúmulo, assim, isso não é comum, mas, cara, veio uma pessoa aqui, e se essa pessoa tá ao vivo, já... Aí com a gente já fica a dica, mas ela veio fazer seleção na GTORH, conta aí a história. A história da Rafa, né? A Rafaela estava entrevistando com um gestor de um cliente nosso, que eu posso até falar, foi um gestor da NET, que é uma empresa super grande. Eles entraram na sala, começaram a entrevista e durante as conversas com os candidatos, perceberam que tinha uma meia no ventilador. Uma meia no ventilador. Gente, era uma sala na época que tinha um ventilador de teto. Deve ter um tempinho isso, né? Tinha um ventilador de teto na sala e tinha uma meia pendurada no ventilador de teto.
E eles fizeram a brincadeira de procurar de quem que era o dono, Não tava rodando no ventilador pra secar. E fizeram a brincadeira de descobrir quem que é o cara que é o dono da meia. E olhando os pés, eles viram um dedinho. Aí a Rafa e o gestor começou assim, gente, de quem é essa meia? Pra começar, isso já desconcentra o recrutador. Aí eles já começam a levar a entrevista numa brincadeira. Porque, gente, nós somos seres humanos. A gente também ri, a gente também descontrai. É a Rafa lá, não é? A gente também descontrai. Então, assim... Cara, imagina você entra numa sala de entrevista, num cliente seu, tem um ventilador de teto, que já é diferente, porque geralmente as salas têm ar-condicionado. E aí tem um ventilador de teto. Aí você olha pro teto e vê uma meia pendurada. Aí você olha a meia e fala, cara, de quem é essa meia? Você não vai prestar atenção no que o candidato tá falando. Eu acho que foi marketing do cara pra... Agora eu entendi. Foi marketing do cara. O cara... Nossa, ele que deveria ser contratado. Porque assim, ele deve ter feito isso pra tirar a concentração das outras pessoas e na hora dele se apresentar, ele... Mas também, né? Ninguém vai aprovar uma pessoa assim. Mas aí o que aconteceu? Eles começaram a olhar o pé de todos os candidatos pra ver quem tava sem sapato, sem meia, sem alguma coisa. Eu acho que deve ter sido um dia que choveu bastante e o cara devia estar com meia mulher. Ai, é muita coisa que acontece, gente. Olha, eu vou começar a gravar story dizendo as pérolas da GTO-RH. Vai ser engraçado, os bastidores da GTO-RH. O que vocês acham da gente gravar isso nos stories? Dá uma curtida aí, se vocês acham legal. Dá uma curtidinha aí, porque a gente começa a postar também os bastidores. Tem umas perguntas aqui, se quiser adiantar agora. Tá bom. A Silvana Marques, ela falou que já participou de uma entrevista com o gestor que demorou 2 horas. Ela falou se é normal isso acontecer. É normal. Geralmente era entrevista individual. Assim, tanto entrevista individual quanto dinâmica de grupo, daí pode ser até pra mais, tá? O que não ocorre é tipo uma entrevista, talvez, de grupo de 40 minutos, é uma entrevista que nem tem qualidade. Então isso acontece sim, tá? É normal, até porque se ele ficou 2 horas com você dentro de uma sala de seleção é porque ele gostou do seu perfil. Porque o cara de cara que identifica que você não tem perfil, ele também não fica 2 horas com você numa seleção. Então é porque com certeza foi uma entrevista bastante produtiva e ele precisava entender tudo o que ele precisava ali. Quando tem outras etapas, às vezes não dura tanto tempo assim. Então, quando demora um pouquinho mais, isso não quer dizer que quando demora não vai ter outra etapa. Às vezes tem, é muito comum. Mas às vezes quando demora um pouquinho mais é porque tem menos etapa do que o normal. Dani Sival falou que... Por que é tão difícil ser contratado quando não tem experiência? Quer que eu responda? Porque não tem experiência. O que a gente pode fazer? Então, assim, hoje a gente está numa dificuldade no mercado de trabalho que a gente passou por uns anos aí, 2015, 2016 e 2017, de um pouco de crise. 2017 até melhorou bastante, mas 2015 e 2016 existiu um quadro uma redução de quadro nas empresas muito grande. Então, muitos funcionários foram desligados não por incompatibilidade de competência ou técnica, e sim porque a empresa teve que reduzir o quadro de funcionários. Então, vamos supor, às vezes a empresa tinha 100 funcionários e chegou uma ordem da diretoria tendo que ficar 60 ou 40, e aí muito funcionário bom foi embora. E às vezes eles optam por quem tem mais tempo de casa, aí cada empresa tem a sua opção. Então tem muita gente experiente no mercado que está desempregado e que inclusive está aceitando ganhar menos do que ganhava porque está desempregado. Então é mais para uma empresa, às vezes, quando ela precisa de gente com experiência para tocar algum tipo de atividade, ela seleciona quem tem experiência. Isso não invalida você entrar numa empresa, tá? Mas o legal de você entrar numa empresa é que de entrar sem experiência ou como estágio ou como trainee, né? Para quem tá aí concluindo recentemente a faculdade ou concluiu, alguma vaga que exige muito menos experiência, porque mesmo hoje as vagas que exigem menos experiência, tem gente no mercado bastante experiente que está aceitando a vaga. Então foi uma particularidade do mercado dos últimos 3 anos, mas está voltando, tá? Então isso é uma esperança, está voltando. Você pode se oferecer também para trabalho voluntário, tem muita ONG, muitas instituições que não
não pagam salários porque não tem fins lucrativos, e ela receberia muito bem uma pessoa que está disposta a trabalhar e aprender, é uma troca de experiência, você vai ajudar a ONG vai te ajudar a ganhar a experiência que você quer. Foi o meu caso, como quis ganhar uma skill nova, me ofereci para a ONG durante alguns meses, aprendi muito lá, foi uma escola para mim, e eu pude me apresentar depois com experiência da área que eu queria. Gente, uma outra coisa que a Mila tá perguntando aqui é por que as operadoras de telefonia, as empresas de telecom, né, não dão oportunidade de pessoas que tenham experiência nessa área? O que acontece? O mundo de telecomunicações, ele é muito específico para algumas coisas. Assim, eu discordo porque eu tenho alguns clientes que eles... Tudo bem não ter experiência em telefonia quando tem bastante experiência em vendas, principalmente, tá? Porque é mais da área comercial que a gente tá falando, assim, eles, pra área comercial, eles preferem quem tem experiência com telefonia. Porque, por causa de negociação ao cliente, assim, quando você vem do mercado de telefonia, você já conhece a concorrência, você já conhece os produtos, você já conhece o serviço, você já conhece o sistema. Então, assim, para uma pessoa se adaptar a esse mundo, é muito mais difícil, tá? E isso não quer dizer que não vai acontecer. A gente seleciona candidatos muito bons de venda, que não tem experiência em telefonia, mas em contrapartida ele tem que ter algo que justifique. Então ele é um bom cara comercial e aí ele é contratado, mas realmente é porque o mercado de telecom ele é bem específico, tá? E para uma pessoa rodar, assim, aprender, tá redondo e tá bem ambientado e ter boa argumentação de venda, demora aí uns 6 meses. Então, para não ter tanta demora no resultado de uma empresa, eles preferem empresas que têm telefonia. Que tem experiência com telefonia. Eu acho que fechou. Algumas perguntas foram repetidas. Quem perguntou e a gente não respondeu, nas lives anteriores você deve ter a resposta do que você perguntou. Por exemplo, o que dizer no fim, porque qual foi o motivo de sair do último emprego? A gente já respondeu até 2 ou 3 vezes em outras lives. As pessoas estão perguntando sobre vagas. Na live da semana passada, no Facebook, você consegue ver as vagas que foram divulgadas detalhadamente, as exigências das vagas e como se candidatar para elas, tá? De cada região do Brasil. Gente, e eu queria falar uma coisa também. Vocês receberam dica? Então vamos lá. Dica número 1, só pra gente fechar. Dica número 1, não chegue atrasado na entrevista. Dica número 2, cuidado com a roupa. E aí depois, se vocês pegaram, né, volta um pouquinho a live. Número 3, não invente ou minta atributos no seu currículo ou no seu perfil curricular profissional que você não tenha, porque você vai passar vergonha se a gente fizer alguma coisa bem específica. 4, não fale mal das empresas ou dos gestores anteriores, mas também não omita a informação, fala com jeitinho. E 5, evite gírias, evite ser prolixo, evite ser objetivo demais, evite humor excessivo e tenha respeito, principalmente numa dinâmica de grupo e numa entrevista coletiva. Combinado? Não pendure as meias no ventilador. Não entre em lugares que tem ventilador de teto. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Então, assim, quem perdeu a live vai ficar gravada, mas ela fica gravada 24 horas, então a gente depois tem um vai pro YouTube. Fala aí do canal do YouTube. A live fica 24 horas no nosso feed do Instagram. E após isso, eu creio que na segunda-feira a gente sobe a live pro YouTube. Só você procurar nosso canal GTORH Brasil no YouTube, se inscreve lá para receber as notificações e assiste nossos vídeos anteriores, tem dicas muito valiosas lá. Sim. Pode deixar que todo mês ou de 2 em 2 semanas a gente vai vir aqui, a gente vai fazer as lives da vaga, porque eu sei que é interesse de muita gente ficar tirando dúvida, saber para qual consultora vai mandar, quais são as vagas em aberto e tal. E a gente também vai chamar, de repente, ao vivo, não tem o Plantão da Globo? A vinheta que quando toca tan, 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 você corre pra frente da televisão e a primeira coisa que você pensa, alguém morreu, né? Então, a gente vai fazer isso aqui também, a gente vai chamar ao vivo no meio do nada pra falar de algumas vagas que estão surgindo e que a gente precisa de uma agilidade. Mas, gente, fica atento, porque a GTO é do tipo assim, divulgamos hoje, amanhã a gente já tá com os candidatos em seleção, e aí não dá mais pra entrar, tá bom? Uma pergunta que apareceu bastante foi sobre o café da manhã. A gente já bolou a estratégia do café da manhã finalmente. Sim, teremos o nosso café da manhã, vamos começar de novo por São Paulo, né? Não nada contra as outras regiões, mas é porque a nossa matriz está em São Paulo e a gente vai começar por São Paulo.
Logo que terminarem os Jogos do Brasil, a gente vai ter um grande café da manhã aqui na GTO. E qual é a diferença desse café da manhã? Você vai vir aqui, você vai ser atendido individualmente no grupo, né? Vai ter um grupo onde a gente vai fazer várias trocas de tudo que a gente tá falando, só que você vai expor a sua situação, a gente vai te orientar, vai pegar exatamente o seu problema, vai falar o que você deve fazer, vai olhar o seu currículo, vai te entrevistar. Se você tiver perfil para uma das nossas vagas, a gente já te coloca no processo seletivo e se não, a gente vai te indicar quais empresas aonde você vai buscar, qual é o seu perfil, o que você tem que falar na entrevista, como você deve conduzir, assim, vamos deixar o banho de loja do candidato. E como é que faz para participar? Para participar, a gente vai fazer o seguinte: todos os Jogos do Brasil, a gente vai fazer um bolão da GTO RH. Como é que vai ser? Vai ter um post no Instagram e no Facebook, tá? E você vai sugerir qual é o placar. Qual você acha que é o placar? E assim, gente, a gente vai encerrar sempre no dia anterior. Então, vamos supor, o próximo jogo é domingo, dia 17. No sábado, até 11h59, você pode dar a sua sugestão do placar. E a gente vai pegar todo mundo que for acertando os placares e vai fazer um ranking. Quem mais acertar o placar, a gente vai chamar, já vai vir colocados, né? Os primeiros colocados já vêm automaticamente, tá? E os demais colocados a gente faz sorteio para não isentar a sua chance. Mas o sorteio você tem que ter participado e curtido todas as publicações da GTO a partir de hoje, tanto do bolão quanto as outras publicações. Então, se você é uma pessoa que publica, que curte a nossa publicação, que segue nosso canal, que marca os seus amigos, a sua chance de sorteio é maior, porque o sorteio é um sisteminha que a gente joga lá e sorteia um monte de gente. Então, quem mais interage com a gente são os mais sorteados. Então, se você não é bom em placar de jogo, não se garanta nisso, já começa a curtir tudo. Então, a gente vai abrir X vagas para quem acerta o placar e no ranking, a gente pode ir passando o ranking e tal nas lives, tá? E a outra quantidade de vagas do café da manhã, a gente vai fazer sorteio em quem publica, em quem curte, em quem segue a gente, em quem marca amigo, em quem a gente vê que amigos nos seguem. Então, segue a dica aí, já vai fazendo. A gente vai ter mais ou menos, podem ser 30 vagas. É o nosso limite. Então, a gente tem um limite de 30 vagas aí pra ficar um café da manhã confortável e a gente conseguir atender todo mundo na mesma hora, tá bom? Fechou. Fechou? Uma hora de live tá bom. Amanhã já vai ter a publicação da Copa, do bolão de Suíça e Brasil. E dá seu palpite lá até o sábado à noite, né? Até sábado, 11h59 da noite, você pode dar o seu palpite. E aí, de acordo com o placar no domingo, a gente já vai botando o ranking lá. E se você acertou, você já fala, ufa, próximo placar, vamos lá. Você tem que participar de todos, que é até o Brasil sair da Copa, tá bom? É isso. Obrigado, gente. Gente, valeu. Um beijo pra vocês. Bom final de semana. Seguem as dicas aí. Segue a gente lá no... e outra coisa, bolão também. Se você é nosso seguidor no YouTube, no nosso canal do YouTube, que tá aí no Instagram, no profile, dá uma olhadinha lá. Você tem chance maior do que quem só segue o Instagram e o Facebook, tá bom? Então, no sorteio. Então, vai lá. Beijo, tchau. Foi muito bom falar com vocês novamente. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.